A pergunta é o seguinte: o Uber ele pode ter a carteira de habilitação suspensa por causa de dívida? Então vamos lá, vou explicar isso para você, tá? As empresas de cobrança estão tocando o terror, passando muito medo nas pessoas depois que a justiça passou a autorizar a suspensão da habilitação do devedor, né, por causa de dívida, tá? Então vou explicar isso para você porque isso está causando temor em muita gente. A gente sabe que às vezes a pessoa é Uber, às vezes é entregador, às vezes também é, enfim, precisa da habilitação para trabalhar e perde a noite de sono achando que sua habilitação vai ser suspensa. Então vamos explicando isso para você. Veja só, as empresas de cobrança elas já mandam um SMS ou uma cartinha te cobrando dizendo que já vai ter suspensa a sua habilitação. Então isso é mentira, tá certo? A sua habilitação pode ser suspensa? Sim, a sua habilitação ela pode ser suspensa, mas para isso é necessário um processo judicial, tá? Então vai ter um processo judicial do credor contra você. E só daí você já sabe, amigo, que dívida pequena ninguém cobra na justiça, né? Porque você cobrar a dívida pequena, você gasta muito. Essas empresas de cobrança, então, sempre preferem cobrar dívidas grandes, tá? Mas eu não estou dizendo também que você não corre o risco de ser cobrado. Pode ser cobrado. Então, entrou com um processo contra você, você vai ser citado para apresentar defesa. Então, amigo, você não pode dormir no ponto. Você tem que apresentar uma defesa e demonstrar claramente lá que você é um profissional que depende da sua habilitação. E o processo vai correr. De imediato não vai acontecer nada com você. Então o juiz lá, uma hora ele vai dar uma decisão dizendo que você realmente deve, mandando você pagar, tá certo? Então chegou a hora de pagar. Você não pagou, o que vai acontecer? Ele vai intimar o advogado da outra parte para pedir alguma coisa. Geralmente ele vai pedir a penhora de algum bem. Então ele vai ter que começar a correr atrás de algum bem seu para pedir a penhora, tá certo? Aí se acaso não encontrar nenhum bem seu, lá na frente ele pode pedir a suspensão da sua habilitação. Mas a suspensão da habilitação, ela só se dá quando a pessoa não necessita daquela habilitação para trabalhar, tá certo? Por quê? Porque você, mesmo sendo cobrado, amigo, mesmo devendo, você tem direito à dignidade, tá certo? E veja só, se suspende a sua habilitação, você não trabalha, não ganha dinheiro, não paga o credor e sua família passa fome. Não resolve o lado de ninguém. Por isso que a justiça não suspende a habilitação do devedor nessas situações, tá certo? Porque não resolve o lado de ninguém. Isso aí seria simplesmente um castigo contra você, tá? Mas para isso você precisa explicar para o juiz que você é o motorista de Uber, que você é o motorista de iFood, que você é um motorista profissional, um caminhoneiro, enfim, que você precisa da sua habilitação para trabalhar. O juiz ele não adivinha as coisas, tá certo? Então você tem que falar para o juiz, tá bom? Então preste muita atenção nisso e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal.